Olá, candidato, candidata. Vamos falar com você de um tema muito atual, não é? Que é a influência das mídias sociais, não é? Na sua vida. Então, todos vocês percebem, não é? A forte tendência destas redes sociais, seja o Twitter, o Facebook, o próprio MSN, que proporcionam a você um compartilhamento maior de informações num tempo muito curto. Ou seja, se você é usuário de um Twitter, por exemplo, você informa uma opinião e ela é lida por diversas pessoas, não é? Isso só um exemplo, né? Mas os próprios sites, a própria pesquisa em site, ela te oferece, não é, uma amplitude. Foi uma grande janela aberta para todos nós, não é isso? Mas é importante considerar que a internet ela precisa ser bem utilizada, não é? E ela, para o candidato, o primeiro critério de uma boa utilização seria o fator tempo. O seu tempo é grande investimento. Então, veja bem, administrar o seu tempo no momento em que você recorre às redes sociais para se relacionar, por exemplo, para o relacionamento pessoal. Então, muitos candidatos e candidatas perdem muito tempo. É interessante porque, de alguma maneira, aqueles que estão em cabines, aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando e estudando para as carreiras públicas, não é? Eles têm como um aliado essa ferramenta, que é uma forma de você se comunicar virtualmente, mas estabelecer um contato com pessoas que você quer, vamos dizer, manter na sua rede de relações. E até mesmo as pessoas de quem você gosta muito, conhece, não é? Tem uma profundidade até de relacionamento, muitas vezes você passa uma mensagem ou outra, né? Então, não tirando o caráter, não é? Que a tecnologia oferece a favor do homem, não é? Mas vamos considerar isso dentro desse critério do fator tempo para você, candidato. Não é raro encontrar muitos que estão se preparando perdidos, né? Seja à noite, quando já foram embora para casa e estão cansados de um dia de estudos, de um dia de trabalho e estudos, e muitas vezes antes de dormir vão buscar ali nas redes sociais, nessas mídias sociais, uma forma desse compartilhamento existir. Muitas vezes ficam ali 1h30, até 2 horas. 1 hora que você tira do seu sono, então, para você representará muito. Imagine a sua vida no decorrer aí de 4 a 6 meses, né? De 4 a 6 meses, você vivendo uma toada dessa. Há um desgaste. Então, é importante você considerar que seu investimento nas redes precisa ser proporcional, não é? A um estilo de vida que você precisa adotar. De alguma maneira, seja o MSN, não é? Te faz perder muito tempo conversando, não é? E muitas vezes um diálogo até desnecessário, ou um diálogo muito superficial, vamos dizer. Desnecessário no sentido da superficialidade. Então, veja bem, essa boa dosagem ela cabe a você, essa educação, essa, vamos dizer, essa pedagogia, não é? Do uso desses recursos tecnológicos que auxiliam você a ganhar uma expressão maior. Então, veja bem, na área de concursos, você conta com muitas redes e mídias sociais a seu favor. Então, você encontra alguns sites relacionados, você encontra alguns grupos de discussão, onde aquilo te interessa no sentido de você extrair algumas informações. Sempre cabe você verificar a fonte, ou seja, existem muitas informações na internet que não são oficiais, que não são fidedignas. Para isso existem os portais, os sites,
não é? Que trazem para você informações chamadas oficiais, ou seja, elas valem realmente, não é? Pelo que está escrito ali. O que já não acontece quando você tem um grupo de discussão, por exemplo, onde um candidato que está falando para outros candidatos. Então ele fala, por exemplo, ele opina sobre um determinado teste, não é? Então, eu sou psicóloga, né? Vocês já sabem. Então, é muito desastroso os efeitos, por exemplo, conversando com vários agora que estão em processo seletivo e estão fazendo avaliação psicológica, a quantidade de informações não oficiais que esses candidatos recebem, que estão disponíveis na internet, seja através desses grupos de discussão e informais, que muitas vezes relatam a própria experiência. E então, candidato, eu quero te dizer assim, duvide dessas informações dos quais a fonte não é fidedigna. Se for um profissional da área abalizado, do qual você possa ter ali o crédito, que a gente chama, o crédito quer dizer, quem é esse profissional que está respondendo por essa colocação? Se é o achismo, o que é achismo? Eu acho, uma pessoa, vamos dizer, leiga, né? O leigo é aquele que não é expert naquele assunto, não é isso? Se ele não é expertise no assunto, então ele pode falar. Então, a internet, ela é uma porta aberta, lembra? Nós estamos falando de redes. Você pode ampliar sua fala, você pode ampliar suas impressões sobre algo, sobre a vida, sobre o concurso, inclusive. Então, veja bem, esse critério de seriedade e de fidelidade da informação é muito sério. Então, veja bem, tratando de vários candidatos finalistas, muitos tiveram a influência de opiniões outras. Como eu estava dizendo, candidatos, por exemplo, que já passaram por alguns testes. Aí eles resolvem deixar as experiências deles para outros. Assim, certamente foi numa boa intenção, não é? Mas vamos tomar cuidado com isso. Ainda que tenha sido de uma boa intenção, o fato é que quem vivencia, quem passa por uma situação de teste, ainda que você vá fazer um em especial, do qual parece que ele acertou, que você de fato vai fazer, não significa que eles sejam dicas. Eles são impressão de alguém que passou por aquela experiência. Então, se eu dissesse a você que num processo seletivo você fez uma bateria de testes, num outro período, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você faz os mesmos testes. Isso te traria o benefício de conhecer mais os testes? Ah, porque eu já conheço esses testes, eu já passei por eles, eu já fiz, então eu posso dominar melhor? Sim, você pode se sentir mais à vontade, até pela avaliação psicológica não ser mais tão temida, ser algo já que você tenha vivenciado. Por isso que no senso comum, muitos candidatos falam erroneamente que é psicotécnico. Ah, eu vou fazer psicotécnico como se fosse do Detran, não é? Do Departamento de Estradas, de Rodagem, de Trânsito, né? O Departamento de Trânsito, onde você tira a carteira de motorista. A avaliação psicológica não é a mesma coisa que o psicotécnico para a carteira de motorista. São coisas diferentes. Só que para o senso comum, as pessoas buscam um nível de comparação, um comparativo, um paralelo, né? Então elas fazem um paralelo com aquilo que represente algo mais próximo. Então, volto a dizer, quando você encontra na internet informações, seja sobre concurso, seja como se proceder numa determinada situação, determinados testes, inclusive, lembre-se que trata-se de uma percepção de um indivíduo, de uma pessoa, o modo como ela realizou, passou por essa situação.
o que não significa que será inteiramente aproveitado por você. Então, saiba escolher a fonte, saiba administrar o seu tempo. Não é possível que você possa, muitas vezes, gastar um tempo precioso, não é? Em MSN, em Orkut, por exemplo, não é? Com informações superficiais. Não é? Opte por recursos da internet que sejam oficiais, mas descarte, despreze aquilo que para você não te parecer algo que venha a contribuir. De fato, não contribui. Muitos candidatos vão com uma impressão que não é a deles. Então, veja bem, nesse nível de formar um pensamento, obter uma certa cultura do que o concurso representa, de que matérias você poderia estudar, não é? Se elas são feitas de forma amadorística, elas não entrariam nesse rigor, nesse caráter da ciência, que é o que a gente faz, certo? Ela entraria no caráter da informalidade. Então, você tem que saber que alguns recursos nós vamos utilizar das mídias sociais como uma forma de ganhar uma amplitude, uma expressão. Então, quando nós vemos um portal, ou mesmo eu tenho Twitter, não é? Mas eu não utilizo o Twitter para informações, por exemplo, superficiais, né? Eu sempre posto artigos, eu sempre menciono alguma frase de motivação, não é? Que é esta a finalidade, não é? Isto faz com que ganhe uma expressão maior, porque esses artigos que eu escrevo, inclusive aqui no JC, no jornal, em outros locais, que eu sempre escrevo, ou livros, né? Eu tenho livros, então é uma ferramenta boa para divulgar. Mas, para que chegue essa informação até vocês, não é isso? Agora, existem pessoas que usam o Twitter para conversas, muitas vezes pessoais, paralelas, que não acrescentam em nada, ou seja, ainda não utilizam a ferramenta de uma forma positiva. Existem empresas com Twitter e elas utilizam isso com informação séria, e por isso que a fonte se torna mais credibilizada. Então, lembre-se que o modo como você trata estas influências que vão fazer parte da sua vida, dessa sua formação, do seu dia a dia, também está associado com o cuidado e zelo que nós, profissionais associados com a ciência e até mesmo com o academicismo, preparamos para vocês com ética, com muita seriedade e com muita preocupação mesmo, de que você possa utilizar essas informações da melhor maneira. Tá bem? Então, nós vamos encerrando esse módulo. Eu quero lembrar vocês de conhecer o livro Preparação Emocional em Concursos Públicos, que está estourando por aí, Equilíbrio e Excelência, pela editora Riedel, tá bom? Bom, mas vocês procurem no site Luísa Ricota, o Preparação Emocional, que vocês localizam o livro, tá bom? Um grande abraço, tchau!